Olá, meu povo do bem! Bom, nessa live eu vou falar sobre a criança interior e o que significa a criança interior dentro da nossa vida, né, como um todo. A criança interior, o que é chamado de criança interior, é uma parte da nossa psique que é formada na nossa primeira infância, a partir do momento da concepção, da nossa concepção, até o término da nossa infância, que pode ser lá pelos 7, 8, 10 anos. Como cada indivíduo é um indivíduo único, é difícil a gente falar sobre qual que é a idade que termina a infância. Isso varia um pouco, né, de indivíduo para indivíduo. E a criança interior é o momento onde a gente começa a imprimir a nossa psique, a nossa formação psicológica. E por que ela é tão importante? Porque ela acaba reverberando pelo resto da nossa vida, sendo positivamente ou sendo negativamente. E quando a gente fala de criança interior, a gente está falando dos nossos aprendizados como ser, a gente está falando dos nossos sentimentos, a gente está falando das nossas autossabotagens, a gente está falando do nosso sentimento de impotência. Aqui eu só tô falando coisas negativas, mas não só isso, mas também da nossa força de seguir em frente, do acreditar na gente, do acreditar na nossa força. Tudo isso vem da criança interior. E muita gente, às vezes, acaba não reconhecendo isso. Porque a gente ouve muitas pessoas falando: ah, eu não tive infância, ou eu não sabia brincar, eu era uma criança muito introspectiva. E tudo aquilo que a gente recebeu nessa infância, né, que forma essa identidade da criança interior, ela vem sobre tudo aquilo que nós experienciamos como ser e todas as regras que foram ditas pelos outros, né? Que pode ser os nossos pais, tios, avós, ou seja, aquelas pessoas com a qual nós fomos criados, os professores. E ali, quando a gente começa a olhar para a nossa criança interior, ela é aquela que tem tanto a coragem de se jogar para a vida, quanto a timidez ou o medo de se jogar. Por quê? Porque a criança é a nossa fonte primária, pelo menos dentro da psique, tá? Ela é a nossa fonte primária. Então ali, quando eu sou criança, e essa criança interior, quando a gente fala de criança interior, a gente está falando sim do nosso período de infância, primeira infância principalmente. E ali na primeira infância, quanto mais o ambiente, as pessoas que me criaram favoreceram eu ser como eu sou, essa criança, é como se ela fosse uma esponja. Ela começa a sugar, ela começa a captar e trazer como verdade dela tudo aquilo que tem no ambiente, desde o momento da concepção até o término da infância. Então, o que isso pode acarretar? Uma pessoa muito corajosa, uma pessoa com muito medo de encarar a vida, uma criança ferida que sofreu abuso, seja verbal, emocional, físico, psicológico, sexual, ela acaba se tornando um adulto que acaba desafiando as outras pessoas o tempo inteiro, ou simplesmente vestindo uma máscara de que eu sou forte, porque ela começa a tentar trabalhar a proteção dessa criança. O nosso ego sempre vai trabalhar a proteção dessa criança. E o problema de quando a gente não toma consciência de todas essas informações da nossa criança interior, a gente fica jogado nela, né? Ou jogado para ela. Isso é ruim quando essas impressões dessa criança interior foram negativadas. Então, quando ela foi criada num ambiente muito hostil, onde os pais, muitas vezes por necessidade, tá, gente? Porque parece que quando a gente fala de criança interior, tudo é culpa dos pais, né? E não, muitas vezes aqueles pais também tinham dentro dele crianças feridas. Então eram crianças criando crianças que criaram outras crianças e assim sucessivamente. Quando a gente cresce num ambiente hostil, essa criança, ela vai tentar fazer de tudo para ela ter aquilo que ela quer. Então ela quer segurança, ela quer sentir amor, ela quer se sentir forte, ela quer se sentir pertencente àquele lugar.
Então, vou dar um exemplo prático, tá? Porque falar de criança interior é um assunto que toca bastante a gente e não é diferente comigo. Quando a gente fala de criança interior, é muito comum ela aparecer em situações onde a nossa reação foi exacerbadíssima. Sabe quando acontece algo na nossa vida que a gente fala assim, nossa, nem eu me reconheço, eu não sei por que eu reagi daquela forma? É um sinal de que a criança ferida deu um arzinho da graça ali, porque o teu ego estava tentando defender essa criança. E isso vem de encontro muito fortemente com tudo que eu sempre prego aqui, que é a gente adentrar no momento, quando a gente entra na vida adulta ou numa vida mais consciente, né? É a gente tomar posse de ser o nosso próprio pai, a nossa própria mãe. Então a criança, para ela se sentir protegida, então, por exemplo, ela está numa família onde os pais precisam trabalhar muito e não conseguem estar presentes fisicamente com aquela criança. Aí você olha para a criança, se ela sente que todas as vezes que ela fica doente, ela tem a atenção que ela quer, ela se torna uma criança frágil. Faz sentido isso para vocês? Oi, gente, todo mundo que tá me dando oi. A Lê, a Bruna, todo mundo que me deu oi, oi. Perdão por não ficar parando e dando oi pra vocês, porque senão eu perco a minha linha de raciocínio aqui. Mas sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Adoro quando vocês estão aqui. E vão mandando perguntas, tá bom, gente? Hoje eu vou respondendo conforme vocês forem mandando. Então, essa criança, ela começa, continuando o exemplo que eu falei, de uma criança... Oi, Mafê! De uma criança que cresceu num ambiente onde ela não conseguia ter atenção. Então, por exemplo, são dois pais, pai e mãe, que trabalham muito porque tem uma condição financeira pobre, tá? Pobre, como todo mundo aqui, a grande maioria. E aí esses pais precisam trabalhar fora e essa criança se sente muito sozinha. Porque às vezes ela tá muito tempo na escola ou com algum cuidador, que não são os pais. E aí ela fica doente um dia e ela começa a perceber que quando ela fica doente, o pai ou a mãe faltam no trabalho para ficar com ela. Então, aquilo cria uma verdade na cabeça dessa criança de que assim, quando eu estou fragilizada, eu recebo a atenção que eu quero. Tá? Tô dando um exemplo de uma criança X. Quando essa criança cresce, ela vira uma pessoa adulta, essa criança ferida, ou seja, essa memória de dor, né, essa memória de necessidade, vai lá pro inconsciente dela. Quando essa memória vai pro inconsciente, vamos dar um exemplo que essa pessoa virou um administrador de empresas. Ele não tem a própria empresa, mas ele trabalha para os outros. Então ele trabalha no escritório de uma empresa super bacana, ele conseguiu, batalhou, foi lá, tá num trabalho bem bacana. De repente, no meio dessa jornada, alguma coisa dá errado. Ele faz alguma coisa que não deu certo, dentro de um projeto que ele se dispôs a fazer, não deu certo. Aí, de repente, essa pessoa fica doente. Por qualquer motivo, tá? Pode ser desde uma gripe até algo que os médicos nem sabem o que é. Muito, assim, 99% de chance de ser a criança ferida dele querendo pedir a atenção. Ou seja, dentro de um momento onde ele foi repreendido, porque vamos citar que ele é empregado dentro de uma empresa e aí aconteceu uma situação que não foi bacana, o chefe dele chamou ele, pontuou, só que ele não gosta de receber atenção negativa, ele quer receber atenção positiva. Então é aquele que se coloca numa posição de doença física mesmo, ele desenvolve, tá, gente? Isso não é gravidez psicológica ou doença psicológica, a gente chama de psicossomático, na visão espiritualista e na visão energética. Então, ele desenvolve uma doença que é por quê? Para esse mesmo chefe ir lá e começar a tratar ele bem, exatamente porque agora ele tá doente, eu vou tratar ele bem. Então, olha o tamanho da importância da gente começar a perceber quais são essas memórias da nossa criança. Como que essa criança criou as suas crenças, tanto positivas quanto negativas. Como que essa criança desenvolveu seu amor próprio. Ou seja, ela pode ter sido uma criança muito elogiada pelos pais por ser ela, ou repreendida exatamente pelo mesmo motivo. Então, quando ela foi
fortalecida por ser ela mesma. Sabe aquela criança que é autêntica e os pais falam assim, isso mesmo, seja você. Não fique esperando ninguém falar o jeito que você tem que ser, seja você. E essa criança cresce forte, confiante nela mesma, de que ela é capaz de conseguir as coisas. Mas quando é o contrário, ela sempre vai ficar buscando a aprovação do outro para tudo que ela vai fazer. Porque ela aprendeu que se ela corresponde à expectativa do outro, ela será aceita ou ela será amada. E todas essas situações a gente passa na nossa infância, com os nossos pais, avós, tios, primos, primas, professores, ou seja, com toda aquela galera que faz parte daquela nossa primeira infância. Então, olha o tamanho da importância da gente começar a se conectar com essa nossa primeira infância. E aí, a proposta dessa live hoje foi como que a gente faz isso, né? Como que a gente se conecta com essa nossa criança interior para que a gente possa descobrir quais são as dores, os desamores ou os traumas, ou tudo aquilo que formou o meu ser mais frágil, o meu lado mais frágil. Porque a criança, ela tanto pode formar uma psique fortíssima e bem elaborada e super criativa e super confiante. É aquela pessoa que não fica esperando a autorização de ninguém, ela simplesmente vai lá, confia no taco dela, vai lá e faz. Ela não fica esperando a aprovação do outro, ela não fica esperando um elogio do outro em nenhuma instância. A partir dali, a partir dessa força, essa criança, ela vai e se joga no mundo porque ela sente que ela pode. Mas ao mesmo tempo, ao contrário. Se a criança ela sentiu que ela não foi amada durante esse período da primeira infância, ela vai querer fazer tudo para se sentir amada. São adultos que muitas vezes compram amizades. E comprar amizade não é só com dinheiro, ela compra porque ela é a boazinha, ela compra porque ela compra com dinheiro mesmo, porque ela corre tanto atrás de dinheiro e ela desenvolve condições financeiras tão bacanas a ponto de ser a provedora dos próprios amigos. E aí é aquele tipo de pessoa que enriquece, tá lá cheio de gente, de repente acontece alguma coisa na vida, ela perde todo aquele dinheiro e junto com o dinheiro vão os amigos. Porque é o momento em que, na verdade, ela percebe que ela não tinha amigos, ela tinha clientes, né? Clientes do seu próprio dinheiro. Então, olha o tamanho da importância da gente começar a olhar para a nossa criança e perceber e ser altamente sincero com a gente mesmo e começar a perceber quais são essas fraquezas que essa minha criança, através da experiência dela, acabou interpretando errado por conta desse ambiente social que ela cresceu. E não se enganem, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma sombra ali que tá na criança. E Dani, como é que a gente percebe que essa sombra vem da criança? Quando você começa a buscar a fonte de quando foi a primeira vez que você se sentiu assim, e você cai lá na sua primeira infância, até os 7 anos pelo menos. É muito importante a gente reavaliar ou entrar para dentro de si, conectar com essa nossa criança, com esse nosso eu interior, porque é lá que está a fonte da maioria dos desajustes que a gente acaba propagando inconscientemente na nossa vida. Então, muitas vezes é a causa das nossas inseguranças, das nossas incertezas, das nossas raivas desmedidas. Ela é a causa das nossas máscaras, né? De às vezes eu querer passar a ser uma pessoa que eu não sou realmente, porque eu entendo, porque quando eu era criança, a partir do momento que eu usava uma máscara, seja ela qualquer máscara, de boazinha ou de forte, eu era elogiada pelos meus pais. Ou todas as vezes que eu me percebia um ser humano, a criança não se percebe um ser humano, né? Mas eu era obediente com os meus pais, eu começo a perceber que eu preciso fazer exatamente aquilo que o outro espera que eu faça, para que eu tenha sucesso na vida. E tudo isso vão causando, vão deixando marcas na nossa psique, vão deixando marcas no nosso inconsciente, que a gente vai reproduzindo pela vida adulta e pela vida fora. E aí a gente começa a se perceber numa vida adulta cheia de incertezas, cheia de insatisfação.
É isso que a vida adulta traz pra gente quando a nossa criança tá ferida. Porque a gente nunca tá satisfeito. Por quê? Porque eu tô sempre fazendo aquilo que o outro espera de mim. Eu tô sempre fazendo aquilo que eu aprendi como crença ali no meu período da primeira infância, que era o certo. Porque eu aprendi a me comportar dessa maneira. Porque quando eu me comportava dessa forma, eu era amada, eu ganhava colo, eu ganhava atenção, eu ganhava carinho dos meus pais. Então, dos meus pais ou dos meus cuidadores, enfim, de toda aquela comunidade que fazia parte do meu ambiente de quando eu era criança. Então a gente começa a perceber o quanto a gente tem de acúmulo tanto de nocividade quanto de positividade dentro dessa criança interior. Então a gente entende como criança interior esse período dessa primeira infância, desde o momento da concepção até a primeira infância. Então como que a gente se conecta com isso? A gente pode se conectar através de meditação, a gente pode se conectar através do convívio com as crianças, mas convívio real, não adianta só ter uma criança em casa, mas é aquele momento que a gente observa as crianças brincando, a gente lembra como que era a nossa infância. Então essa relação de proximidade com as crianças, ela ajuda muito a gente a trabalhar a nossa criança. A gente escrever muito lembrando sobre a nossa infância, reviver alguns momentos daquilo que a gente fazia quando a gente era criança. Então brincar daquilo que a gente brincava, ouvir as músicas que a gente ouvia, assistir os programas de TV que a gente assistia. Porque isso vai começar a trazer e a reviver as memórias da infância. E como que a gente cura todo esse processo? Primeiro, trazendo pra gente uma vida adulta onde eu tomo posse de ser o meu próprio pai e a minha própria mãe. Então é aquele momento onde, por exemplo, eu aprendi quando eu era criança que se eu fosse uma pessoa obediente, eu teria tudo aquilo que eu queria. Aí quando você chega na vida adulta, você é obediente com regras sociais, com regras de relacionamento, com regras de tudo que é de fora. Só que você vê que, opa, eu sou tão obediente, eu faço tudo certinho, e isso é um dos maiores motivos de reclamação que eu sempre tive quando eu atendi em consultório. Mas Dani, eu sempre fiz tudo aquilo que todo mundo esperava de mim, e mesmo assim continuam me cobrando, mesmo assim eu não sou feliz, mesmo assim eu não me sinto liberta, eu não me sinto uma pessoa completa, eu não me sinto feliz. Por quê? Porque essa criança, ela aprendeu a olhar simplesmente aquilo que tá fora, e ela não aprendeu a olhar pra si. Teve uma passagem da minha vida que foi muito engraçada e que bom que eu percebi isso, e foi a ajuda de uma amiga. A minha filha estava fazendo um desenho e ela estava desenhando grama, né? E naquele desenho ela falou assim pra mim, ela devia ter uns 6 anos, 5 anos. Ela falou assim pra mim, mamãe, que cor que é a grama? E aí, se a pessoa assistir essa live, ela vai lembrar. Aí eu falei assim, que cor que você acha que é? E ela falava assim, não sei que cor que é a grama. Aí eu falei assim, filha, fecha o olho e vê que cor que você imagina essa grama. Ela fez assim, eu quero grama marrom. Eu falei, então pinta a grama marrom. Aí a pessoa que tava do meu lado era uma psicóloga, é uma psicóloga que eu amo de paixão. Ela falou assim, olha que legal, você tá estimulando ela a trabalhar a própria criatividade, sem você ditar pra ela qual é a cor da grama. E eu parei pra pensar, eu não tinha ido muito por esse lado, mas foi ótima essa explicação dessa psicóloga. Porque eu tinha ido pelo lado assim, cara, a grama ela pode ter diversas cores. Porque ela pode estar marrom, se ela tá meio sequinha, ela pode estar super verde, ela pode estar um verde que nem existe na natureza, ela pode estar de diversas formas. Eu não sei o que é que você quer retratar, então conecta com esse sentimento e retrata. É claro que a gente erra o tempo todo, porque a gente tem a nossa criança ferida também. E essa minha criança ferida acaba criando uma outra criança. Mas quanto mais consciência a gente vai trazendo pra gente, mais a gente vai trabalhando isso de uma forma em que as crianças que vêm depois da gente sejam mais conscientes. E além de mais conscientes, tenham autoafirmação, confiança em si própria. Não precise esperar eu ficar ditando regra, é colocar essa criança para pensar. E quando eu exteriorizo isso, através da criação da minha filha, por exemplo, e de novo, não vou acertar sempre, não vou, e eu já entendi isso, e aprendo a conviver com isso, porque ninguém é perfeito. Eu jamais vou conseguir corresponder às expectativas da minha filha
enquanto outro ser. Eu mal consigo corresponder às minhas. Mas é nesse momento, quando a gente fala de criança interior, é começar a acolher essa minha criança dizendo para ela, olha, nesse momento eu não consigo fazer isso. Eu não consigo te dar aquilo. Vou dar um exemplo. Hoje uma pessoa muito querida para mim me perguntou na caixinha de perguntas do Instagram falando assim: "Ah, eu não consegui me dar o Natal perfeito ainda até hoje, que eu quando criança queria. Qual que é a solução para esse dilema, né?" Ela falou assim: "É muito difícil ressignificar." É difícil porque primeiro que a gente está pensando com a mente da criança. Se eu viro o adulto dentro dessa situação, o que eu vou falar com essa criança? Eu vou lá, eu vou acolher ela, acolher essa dor. Porque a criança, ela está falando o que pra gente? Eu quero que seja desta forma. A criança, ela é egóica. Então, ela vai olhar para as próprias necessidades e vai suprir. Custe o que custar. E esse custe o que custar é onde a gente acaba azedando. Olha, eu até derrubando a câmera aqui, desculpa. Qual que é a posição de um adulto frente a essa situação? É você como adulto acolher, dizendo assim, olha, eu sei o que você quer. Mas neste momento, olha, a nossa realidade agora é essa. Eu não consigo dar o Natal que você quer. Porque talvez o Papai Noel não tenha barba branca, porque talvez o vovô esteja doentinho, porque talvez a gente não consiga estar na cidade que você quer, porque talvez isso, mas eu vou te compensar com muito amor, carinho, brincadeira. Você topa? E aí, que criança que não toparia? Porque a criança, na realidade, o que ela quer? Ela quer se sentir amada, ela quer se sentir acolhida e ela quer se sentir livre. E livre para ser quem ela é, para brincar da forma que ela quer brincar, ela quer ser livre para se sujar, ela quer ser livre para nadar, ela quer ser livre para fazer, para libertar todas as suas expressões da melhor forma possível. Então, o papel da criança é se jogar na vida. Ela nasceu, ela saiu do ventre de uma mulher e ela está se jogando para a vida. O papel do adulto é permitir que ela se jogue sob orientação. Não é podar a criança, é mostrar. Ai, Catita, você tá aí. Foi você mesma que falou. O papel do adulto é mostrar para a criança como que ela pode fazer tudo isso de uma forma segura para ela e para o mundo e de uma forma positiva para ela e para o mundo. Do resto, é liberar essa imaginação, é deixar isso fluir. Porque a criança, geralmente, ela não quer muitos detalhes, né? Quando você percebe, a criança mais novinha, quando você fala com uma criança de 3 anos, mais ou menos, você vai lá, você fala com uma criança de 3 anos, você pergunta para ela, o que você quer de Natal? A criança vai falar assim, eu quero uma boneca. Aí você vai perguntando, porque o adulto é inseguro, né? Aí o adulto fica assim, mas como que é a boneca? Porque o adulto quer acertar, porque o adulto quer se sentir amado por aquela criança. Então, porque a criança dele já tá ferido. Olha só como o mundo é muito doido, né? E aí esse adulto vai começar a perguntar pra essa criança, mas como é que você quer o cabelo dela? Você quer enrolado, você quer preto, você quer vermelho, você quer loiro, você quer ela mais moreninha, você quer ela mais clarinha, você quer ela mais não sei o que, você quer ela mais não sei o que lá. A criança só vai fazendo assim, ó. É isso. E é capaz dela só responder a última pergunta que você fez. Porque ela já desconectou daquilo que você tá perguntando. Porque ela quer uma boneca. É o adulto que vai nos detalhes. Então o adulto que molda a cabeça da criança dentro desse processo. E não adianta nada. A gente ficar aqui horas falando sobre criança interior, sobre a força e o potencial dessa criança interior quando ela vira um adulto, que é, na realidade, curar essas feridas. Se você ainda cair na armadilha de ficar, mas a minha criança interior é ferida porque o meu pai não me dava atenção. A minha criança interior é ferida porque a minha mãe não fazia a batata frita do jeito que eu gostava. Porque a minha criança interior é ferida porque a minha tia falou pra mim que eu era feia. Porque a minha prima falava... Gente, são situações da vida. Não tem como a gente reparar elas, né? Tem como a gente reparar, mas não tem como a gente reparar elas
jogando essa responsabilidade no outro. Porque a criança que tá ferida é a minha naquele momento. Então aquele momento é o momento de eu me recolher, de eu olhar pra dentro, de eu ir lá encontrar a Danizinha lá com 6 anos de idade, que recebeu uma frase que ela não gostou e ela levou essa ferida pro resto da vida. A responsabilidade de curar a criança ferida é da própria criança ou do próprio adulto que virou a história, o resultado daquela criança ferida. Não adianta eu jogar a responsabilidade para minha família, para os meus avós, para os meus avós, para os meus pais. Eles fizeram o melhor que eles puderam naquele processo. Eles fizeram o que eles podiam. Se a minha mãe entendeu na vida dela que ela precisava dar mais atenção para os meus cabelos do que para minha alimentação, foi o jeito que ela aprendeu. E ela tá passando aquilo do jeito que ela sabe, com amor. Da mesma forma que quando a gente cria os nossos filhos, a gente passa pra frente aquilo que a gente acha que é certo. E nem sempre a gente vai estar certo, que é o que eu já falei aqui. Nem sempre. Nem sempre a gente vai saber qual é o melhor caminho dos nossos filhos. O nosso papel é ensinar aquilo que a gente sabe. Mas partindo do pressuposto que eu ensinei aquilo que eu sei, ela vai pegar toda a minha sabedoria e partir para a sabedoria dela. É a continuidade da vida. Só que a responsabilidade de olhar para minha criança, para as dores da minha criança, é minha. Não é ir lá cobrar minha mãe. Foi falado muito isso no nosso Sagrado Feminino, é isso mesmo. No Sagrado Feminino eu puxo a orelha da mulherada, porque eu falo, gente, vocês são suas próprias mães. Então é o momento de eu me restabelecer como adulta. Olhar pra mim e falar assim, caramba, eu tô num processo de mimimi com tal situação. Aí eu começo a puxar nas minhas memórias. Nossa, a primeira situação que veio foi com a minha mãe na infância. Ah, bacana, foi com a sua mãe? Então beleza. Então, qual é o meu posicionamento como adulta? Respiro fundo, volto lá naquela primeira memória da infância e acolho aquela criança que sentiu um golpe naquele momento. Porque naquele momento aquela mãe pode ter falado: você não vai ser nada na vida se você não tomar banho. Qual era o intuito da mãe naquele momento? Ensinar a importância do banho para a criança. Tem gente adulta que ainda não sabe. Mas a partir do momento que era ensinar a importância do banho, ela ensinou da forma que ela sabia ensinar. Era a única forma que ela sabia ensinar, era falando desse jeito. Aí ao invés de ir lá e julgar a minha mãe nunca falou isso, tá, gente? Eu tô dando uma hipótese aqui. Se ela ver esse vídeo, ela vai me xingar. Mas se eu for lá e julgar a minha mãe, não vai resolver o meu problema. Eu só vou criar mais negatividade em cima de um assunto que já foi negativado por conta da dor que aquilo me causou. Qual é o meu papel? Entender como adulta. Cara, minha mãe estava tentando me ensinar da forma como ela sabia. Mãe, gratidão. Era a forma como você sabia. Você pode ter feito merda, fez merda, fez merda. Mas, cara, ali eu entendo como adulta que você estava tentando me passar um ensinamento. O resultado pode ter sido ruim, mas esse ensinamento ficou. Aqui, ó, tô de banho tomado, cheirosinho. Então eu volto lá, voltando ao assunto, eu volto lá na minha infância, através de um processo meditativo. Dani, como é que eu faço isso? Entro na minha respiração, minha postura ereta, imagino e volto naquela sensação que eu tive naquele momento de ver a minha mãe falando comigo daquele jeito. Terminou aquela situação, eu vou olhar para aquela criança e vou falar assim: olha, o intuito da mamãe não foi te ferir. O intuito da mamãe foi ensinar para você a importância do banho. Eu sou você no futuro. E hoje eu entendo. Nós estamos aqui fortes, saudáveis, a gente entendeu neste momento que a mamãe disse. Então não fica chateada. Eu tô aqui e a partir desse momento eu sempre vou estar aqui para cuidar de você. Tudo bem? A criança geralmente responde que sim, ou ela fica mais amuada, e aí você dá um abraço, acolhe, dá um abraço bem forte, passa para ela a sensação que você queria sentir da sua mãe naquele momento. Eu queria ser acolhida, eu não queria ser xingada, porque todas as vezes que ela me xingava eu me sentia um ser inútil. Eu queria isso, então vai lá e dá para você aquilo que você queria.
Esse é o seu papel como adulto. É dar pra você aquilo que na sua infância não foram capazes de te dar. Ah, mas Dani, o meu sonho de criança era ter um videogame. Compra o videogame. É adulto, vai lá, trabalha, compra, corre atrás. É seu papel. Ah, por que você não pode ter um videogame com 40 anos de idade? Por que você não pode ter um videogame com 60 anos de idade? Por que agora, quando você pode, você não vai cuidar dessa criança? Porque é ela que te dá o seu poder de criatividade, ela que te dá a sua força, ela te dá o impulso de você ir pro mundo e conquistar o mundo. Lembra, a criança, quando ela sai do ventre da mãe, ela já sai para ganhar a vida. Só que em algum momento ali, da formação da psique dela, ou da formação... E aí, quando eu jogo pra espiritualidade, eu já acho pra mim, eu tenho pra mim, minha verdade. Não vim trazer verdades absolutas. Se fizer sentido pra vocês, tamo junto. Mas pra mim, nessa primeira infância, é o momento onde são impressos os nossos karmas. E karma, eu vou falar de novo aqui pra quem não me acompanha. Mas pra quem acompanha já sabe. Ou seja, aquilo que a gente precisa aprender. Tudo aquilo que eu trago de outras vidas é impresso nessa primeira infância que fica na criança ferida. Então, naquele momento, eu precisei receber tudo que eu recebi da minha primeira infância, que é as minhas forças e as minhas fraquezas. Então, é entender isso. E quando a gente entende isso, a gente vai focar em trabalhar a gente mesmo, não nossa mãe, não nosso pai, não nosso irmão, nossa tia, nossa avó. A gente vai trabalhar a gente. Porque é isso que importa. Não que você não vá ajudar o colega, não que você não vai ajudar sua mãe, seu pai. Lógico que vai. Mas quanto como uma pessoa curada você consegue ajudar muito mais e muito melhor as pessoas que você ama, as pessoas que você não ama, as pessoas que estão perto, as que estão longe, as que você acredita, as que desacredita, que são karma, que não é. Então quando a gente percebe que, opa, aconteceu uma situação na minha vida, aconteceu qualquer coisa, tá? Nossa, eu tive uma reação exacerbada. Já desconfia. Opa, põe ali um desconfiômetro. Acho que a minha criança ferida tá querendo me dizer alguma coisa aqui, ó. Vai lá, vai no seu cantinho de meditação. Faz as suas respirações. Vai chamando essa sensação que fez com que você passasse pra fora. Vai naquela sensação que fez com que você passasse em desacordo, né? Com aquilo que não estava certo. Vai lá e começa a puxar qual foi a primeira vez na sua vida inteira, desde o processo intrauterino que você sentiu aquilo. Vai. Se não chegou na primeira infância, vai que é na primeira infância. Chegou na primeira infância, vai lá, faz isso que eu ensinei pra vocês. Acolhe a criança. Beleza? A Kátia tá falando, meu sonho de criança depende também de outras pessoas. A criança precisa entender que tudo que depende de outras pessoas depende também da vontade ou da possibilidade de outras pessoas. Não é porque ela é criança que ela não entende isso. Então vai lá na sua criança ferida, naquele primeiro momento e fala, olha, neste momento a gente não consegue, mas eu consigo com você XPTO de coisa. Pode substituir? É aquilo que eu falei lá atrás. Tudo aquilo que a criança quer é se sentir amada, se sentir acolhida, se sentir feliz. Se é um desejo sobre a possibilidade de outros adultos para realizar aquele desejo, talvez não seja da criança ferida, talvez seja do seu ego. Então olha isso com carinho. Porque a criança ferida, a criança ela não vai ficar determinando como que ela quer as coisas. Ela não tem esse discernimento. Porque o que ela quer é exatamente isso que eu falei. Se sentir acolhida, feliz e livre. É isso. Então busca qual é o primeiro intuito dela com essa realização que depende de outras pessoas. É se sentir acolhida? Eu vou te acolher porque eu sou você no futuro e agora eu sou capaz de fazer isso. Abraça, acolhe, brinca. Deixa ela extravasar, deixa ela colocar essa criatividade pra fora, porque é isso que ela quer. Com liberdade. A Fabi, tenho boas lembranças da primeira infância, mas os traumas podem ter se gerado na aborrecência, né? Sim e não. Na adolescência, a gente já tem um certo nível de consciência, tá? Salvo exceções de traumas muito graves. Então, por exemplo, foi um trauma onde eu perdi a minha família num acidente.
Foi um trauma onde eu tive o falecimento de um ente muito querido. Foi um trauma. Quando é um trauma, aí sim ela vai lá pro nosso inconsciente também. Quando é da criança ferida, você vai ver que isso não gerou na adolescência. A adolescência foi só uma reprodução já do que você já tinha. Ah, voltou! Eu já estava xingando aqui. Então, na adolescência já era uma repetição daquilo que já tinha sido gerado na infância. Então, vai buscar, porque pode ser que esteja mais lá atrás e você ainda não tenha percebido. Beleza? Pessoas, tá caindo toda hora. Então, vou pedir para vocês mandarem as perguntas, quem tiver pergunta, pra gente já finalizar a live, porque tá puxado. Minha criança interior tá toda negociada no momento e vamos de autoanálise e acolhimento. Sempre, sempre. Parte do pressuposto disso que eu falei. A criança interior, ela quer ser feliz, livre e acolhida. E se sentir amada, né? Então, 4. Ser feliz, livre, se sentir acolhida e se sentir amada. Pertencente. Então, acolhida, amada e pertencente faz parte ali do mesmo bolo. Que situação, o que aconteceu nessa situação onde eu não senti nada disso? E aí é onde a criança grita, entende? E o seu ego o tempo inteiro vai tentar defender essa criança. É por isso que a gente tem os nossos chiliques. Então é aí. Então vai lá, lembra nessa memória. Qual foi a primeira memória que você sentiu exatamente o que você está sentindo agora? Vai lá nessa primeira memória e acolhe essa criança como um adulto. É assim que funciona. Quem mais tem perguntas? Lidar com a nossa criança interior é lidar com as nossas crenças limitantes. Todas as nossas crenças limitantes estão na criança ferida. Todas. Tem tudo a ver, solto. Tudo. Porque é na criança quando ela recebe assim: você não vai ser nada na vida. Que a mãe falou, você não vai ser nada se você se comportar assim. Aí ela traz aquela crença, eu não posso. Então, se eu me comporto assim, eu crio aquela crença de que o meu limite é ali. E aí eu não consigo ter uma crença expansora, eu tenho uma crença limitante. O ego se manifesta na infância completamente. A criança, ela é altamente egóica. Porque ela tá vendo o universo dela. É por isso que ela não entende quando precisa, por exemplo, vou dar um exemplo de uma criança. Uma criança, você fala sobre um presente de Natal. A criança fala assim, eu quero um foguete. E aí, se você negocia com ela, porque no fundo, o que ela sente que ela vai ter com o foguete? Eu sinto que eu vou ter liberdade. Então tá, só que a criança não vai falar isso. Eu quero um foguete para sentir livre, para me sentir livre. Ela vai falar, eu quero um foguete. E aí você pergunta, mas o que o foguete pode te trazer? Porque nesse momento a mamãe não consegue te dar um foguete. Porque o foguete é muito caro, nem tem fácil acesso, você não consegue comprar no supermercado, entendeu? Você vai conversando com ela vai falar, porque eu quero me sentir livre, porque eu quero me sentir não sei o quê. Você vai ver que se você pegar essa criança, abraçar, jogar ela pro alto, essa sensação de liberdade era o que ela queria com o foguete. Então, trazer ela pro mundo lúdico. E se a gente fizer uma casinha que vai ficar a cara de um foguete? A criança vai ficar tão feliz quanto. Entende? Então, o ego se manifesta para defender aquela criança. Então, a criança é altamente egóica. Amandinha, tô chorando bastante com essa live. Eu estou doente e tô tendo todo o amparo e atenção das pessoas que eu sempre desejei. Agora tô aqui doente e chorosa. Gata, a doença muitas vezes é manifestada porque a criança quer atenção. Mas olha o preço que a gente tá pagando pela atenção do outro. Quando a gente é adulto, a gente começa a explicar para aquela criança que ela não precisa ficar doente para ter atenção. Ela pode simplesmente falar. Mas qual é o adulto que se permite falar, eu quero a sua atenção? Não, né? Porque se julga fraco. Aí é o ego tentando defender essa bagunça toda. Assoto. E o medo de olhar para a nossa criança é um mecanismo do ego também para proteger a gente da dor. Perfeito. Pegou, né? Gostei, é isso mesmo. Porque o ego não quer que você mexa com a criança. Ferida ou curada, ele não quer que você mexa. Porque ele é o cão que tá ali defendendo aquela criança. Então, por exemplo, se você tem um ego super fortalecido, se você tem uma crença super fortalecida de que eu sou a Mulher Maravilha, que veio da infância, tá? Porque a mãe ficava, você é a Mulher Maravilha, você pode tudo que você quiser você pode.
Palavra de autoafirmação naquela criança o tempo inteiro. Aí a criança cresce e muitas vezes desmedida de regra também. Também é outra polaridade. Mas o que vai defender essa crença dela expansorizíssima? O ego. É por isso que a gente fala. Ah, é o ego em tudo. Ó, minha criança queria ser destaque em tudo. Por quê? Porque ela queria ser notada. Porque ela queria ser percebida. Porque ela queria pertencer àquilo. A criança, ela é aparecida mesmo. Graças a Deus. Porque é o que te põe pro mundo. Não é a criança que te dá o impulso de ir pro mundo? É isso. Então é normal. Então você fala, agora tá na hora de você aparecer. Chama essa criança e fala, bora criatividade, bora isso, bora aquilo. É dar vazão pra essa criança aparecer quando pode aparecer. Porque daí você entra com a mente de adulto, tá? Casos de abuso e traumas. Como isso reverbera na fase adulta? Com máscaras de que eu não sinto dor, você pode fazer o que você quiser comigo que eu não sinto dor. E essa máscara também se torna um ser que fica desafiando o outro o tempo inteiro. Então assim, eu faço o que eu quiser, porque você não manda em mim, porque você é isso, porque você é aquilo. Fase adulta, é isso. Mas trata do abuso agora, trata do trabalho agora, trata dessa criança ferida agora. Ah, sou eu mesma fugindo dos rituais. Quem nunca, né, mana? Pelo amor de Deus. Resolvendo esses traumas da infância, o ego no adulto continua o mesmo? O ego tem uma função, que é defender essa criança. Então, assim, se eu tenho essa criança... O ego não existe mudança do ego. O ego sempre vai defender a criança. Sempre vai defender a criança. Então, ele vai defender, mesmo que seja a soberba, mesmo que seja a sombra, mesmo que seja a luz. O papel do ego é defender a criança. Então, o ego ele não vai mudar. Só que as suas atitudes não serão mais por uma dor, mas serão por uma exaltação, né? Aí muda tudo. Beleza, meu povo? Caiu a live, mas eu acho que eu consegui concluir, né? Alguém mais tem alguma dúvida sobre criança interior? Vamos ativar essas criançonas todas aí no Natal. Vamos acolher essas crianças, vamos deixar elas dançarem, vamos deixar elas brincarem, vamos deixar elas aparecerem, vamos deixar elas trabalharem a criatividade delas. Não tem coisa mais gostosa do que a gente liberar a nossa criança para ela viver. Porque ela vai me dar um impulso de ir pro mundo. Quando a gente libera a nossa criança interior, por exemplo, é os momentos de mais êxtase que a gente tem. E a gente faz tão pouco, né? Fica a dica aí, a gente cuidar dessa nossa criança, que no fundo é cuidar da gente mesmo, né? Que a gente ainda não dá atenção, a gente sempre fica focado nos boletos para pagar, nas obrigações da vida adulta, que já são tão pesadas, mas dentro desse processo de ser adulto, deixar a criança fluir também faz parte. E é muito dos meus aprendizados agora, tá? Porque eu sempre fui uma criança muito quietinha, por conta do ambiente que eu cresci. Eu não podia dar trabalho, eu não podia aparecer. Os meus pais já tinham trabalho demais. Entre eles, na vida deles. Então eu aprendi que quanto menos eu aparecesse, melhor. Aí vem a minha luta pra fazer vídeo, live, não sei o que, que agora eu estou trabalhando. Então quando eu venho aqui, eu venho com a criança embaixo do braço. Falo, agora é hora da gente se divertir, fazendo vídeo, cantando, falando. Vambora. E aí eu tô conseguindo, mas tô com a ajuda dela. Certo, meus amores? Maravilhosa é você. É isso. Vou terminar antes que o Instagram me corte de novo. E aí eu vou unificar, porque eu fui salvando os vídeos, tá? Eu vou unificar, vou editar. Esse daqui não vai conseguir ir pro feed. Modo criança, modo criança on, isso mesmo. Esse daqui eu não vou conseguir salvar no feed. Eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Então, pra quem sentir... Ah, obrigada, meu biombo. Pra quem sentir no coração de assistir essa live ou quiser mandar pra alguém, eu vou deixar salvo lá no meu canal do YouTube, tá, gente? Mas eu vou editar bonitinho, então deve subir hoje à noite ou amanhã de manhã. Fechou? É isso. Gratidão, meus amores, por estar aqui comigo, por compartilhar dessa força, por acreditar em tudo que eu falo. Carlinha, saudade, mana. Beijo. Gratidão, todas vocês, todo mundo que tava aí, por me ouvir. Gratidão por tudo. E a live da semana que vem eu vou fazer uma surpresa, que não é mais surpresa, porque eu já vou falar. Ou eu não falo? Eu não sei se eu falo. Bom, vou fazer uma leitura de tarô pra todo mundo que tiver ali mandando pergunta. Então não vai ser uma leitura completa não, gente, que eu não dou conta não.
Mas eu vou tirar o arcano que vai reger a vida dessa pessoa em 2022. Então participem, chama todo mundo que vai ser muito legal. Eu fazia live assim no começo lá da minha carreira, como taróloga em 2017, 2018, porque daí eu já tinha coragem de aparecer um pouquinho. A criança já tava tomando asa. E aí, meu, é muito legal, muito legal. Então vão, que é o meu presente de ano novo pra vocês, só pra agradecer a companhia de vocês esse tempo todo. Fechou? Então gratidão, namastê, um beijo. Amo vocês, real, de verdade. Beijo.